Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo ao nosso canal de comentários bíblicos, de lições da escola dominical. Hoje nós vamos tratar de um assunto relacionado com a natureza da igreja. Quando se fala em natureza, nós não estamos aqui trabalhando com a questão do ambiente relacionado com o planeta Terra, com os rios, com os mares, com as árvores, não é isso. Nós vamos tratar aqui dessa definição de natureza, é a combinação específicas de qualidades originais e constituídas de um indivíduo. Então, natureza é a combinação de qualidades constituída de um indivíduo que irá diferenciá-lo de uma outra pessoa. Então, dentro dessa compreensão que natureza é qualidades constituídas de um indivíduo que diferencia de uma outra pessoa, nós vamos tratar dessa definição, a natureza da igreja, como qualidades que vai identificar uma igreja verdadeira de uma pseudo-igreja. Então, o propósito desse resumo é trazer o que essa compreensão exata de característica que identifica uma igreja verdadeira de um grupo de pessoas que se denominam igreja, mas na verdade não o é. Então, dentro dessa natureza da igreja, nós vamos encontrar muitos elementos relacionados a essas qualidades. Porém, nós vamos tratar apenas de 4 dimensões dessas características. Primeiro, a dimensão confessional. Segundo, a dimensão local. Terceiro, a dimensão universal. E quarto, a dimensão comunitária. Então, quando nós dizemos o que é uma igreja, nós vamos compreender pela sua natureza dentro da dimensão confessional. O que é isso? Igreja genuína, verdadeira, é aquela que confessa Cristo como seu único e suficiente Salvador. A salvação está centrada em Jesus. Então Jesus, ele é a palavra viva. João, capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o verbo, o Logos, a palavra. Então no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então a própria palavra, ela vai se encarnar, vai se fazer gente e vai humanizar e habitar entre nós. Então Cristo, ele vai estabelecer a sua igreja, ele vai edificar, ele vai fundar. Então ele é o centro. Não existe igreja genuína onde Jesus não é Senhor, aonde ele não governa. Então, igreja genuína, Jesus, ele é o centro de todas as coisas. Nele está a verdade, nele está a vida, nele está a luz, nele está a salvação. Então, a igreja genuína é centrada em Jesus. E segundo, ela está fundamentada em uma confissão de fé relacionada com as Sagradas Escrituras. Não há uma outra verdade a não ser aquela que está escrita na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, composta de
66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, aonde a palavra ela não é aceita na sua totalidade, aonde a palavra ela não faz parte ali daquela comunidade, daquele grupo, então ali não é uma verdadeira igreja. Então a igreja tem a sua confissão de fé voltada em Cristo, segue a sua palavra. Segundo, a natureza confissional da igreja está na manifestação do Espírito, porque nós sabemos que o ser humano que é templo do Espírito Santo. Então, a verdadeira igreja é um local aonde o Espírito Santo habita nessas pessoas. E quando há manifestação, a habitação do Espírito Santo nessas pessoas, nós vamos ver que algo extraordinário acontece. Porque o que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo não é a oratória das pessoas, não é a eloquência dos pregadores, não é isso. É o Espírito Santo. É ele que convence o homem. É ele que opera o que é a regeneração, a transformação de uma nova vida. Quem faz isso é o Espírito Santo. E ele só pode fazer isso aonde ele habita, aonde ele tem a liberdade de operar nessas vidas. Terceiro, quem faz parte da igreja anda no Espírito. Então, se a igreja verdadeira, ela está centrada em Cristo, na sua palavra, e é a habitação do Espírito Santo, logo o Espírito Santo é aquele que dirige a vida da igreja, é que dirige as pessoas, porque a palavra de Deus vai nos dizer que os filhos de Deus são guiados, são dirigidos pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Logo nós entendemos essa verdade. E aonde o Espírito Santo habita, nós vamos ver que haverá o que? As evidências da manifestação do Espírito. Quais são essas evidências? É o amor, é a paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé. Então, essas são as evidências da manifestação do Espírito Santo na vida da pessoa, aonde essas virtudes elas serão manifestadas. As virtudes que há em Cristo serão manifestadas nos seus seguidores. Segundo ponto, além da natureza dimensional ser confissional, a natureza da igreja ela tem uma dimensão local e universal. Então nós vamos ver a igreja na sua dimensão local é onde ela está localizada. Quando Paulo escreve as suas cartas, nós vamos ver a igreja que está em Roma. Então a igreja ela é local, a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Éfeso. Então a igreja ela é local, no seu sentido ali daquela comunidade ali que congrega em uma determinada região, em um bairro. Então a igreja ela tem essa conotação local. E a igreja com essa conotação local, nós vamos ver que a igreja ela precisa o quê? Ser o sal e luz, o sal da terra. Aonde a comunidade local ela está, nós vamos ver que o local ele é preservado, é conservado ali o que? Uma vida santa, uma questão de moralidade, e nós vamos ver que há uma transformação naquele ambiente, porque há luz na vida daqueles que são pertencentes o que? A igreja é um testemunho da verdade. Encontramos também dentro da questão local, as pessoas confundem. Local significa aonde a igreja ela está
localizada. E dentro dessa localidade, nós podemos usar o que? A questão de denominação. Então, denominação não é a igreja, é a parte da igreja manifestado em vários lugares. Porque a igreja, ela é local, mas a igreja também ela é universal. Por quê? É composta de todos os salvos, que congregam que em todos os locais. Ou seja, aqui em Três Lagoas, aonde nós residimos, ou seja, lá em Salvador, ou seja, em São Paulo, Rio Grande do Sul, Moçambique, Lisboa, Itália, né, lá em Roma. Então a igreja ela é local, mas ela é universal, porque ela é composta de todos os salvos que estão espalhados pelos 4 cantos da terra. E a igreja, por ser universal, a igreja ela é invisível. Então a verdadeira igreja, essa somente Deus vê, somente Deus conhece. Nós vemos o que? O ajuntamento de pessoas, mas aqueles verdadeiramente que são transformados, são regenerados, esse somente Deus sabe, Deus vê, apesar que nós podemos ver o que? As evidências. Nós vemos as evidências da salvação. Quais são as evidências da salvação? É o testemunho público, o testemunho físico, o testemunho que cada um dá dentro da sua comunidade que ele vive, o que? De uma transformação que Deus operou na vida dele. Então nós temos essa questão da dimensão local. A igreja é local, mas ela não deixa de ser o que? Universal. E aqui as pessoas, né, muitas vezes confundem questão denominação, não é igreja. Igreja são aqueles que se arrependeram, foram remidos pelo sangue de Jesus e que adoram a Deus em espírito e em verdade. Então nós vamos encontrar membros do corpo da Igreja de Cristo dentro de várias denominações. A igreja na sua dimensão comunitária. Então a igreja ela é indivisível. Apesar da igreja, do grupo de pessoas, a igreja é um corpo. Sabemos que o corpo que é uma diversidade, existe muitos membros, mas há uma unidade. Nós vamos ver que todos os membros do corpo, eles se interagem entre si. Então, há a unidade dentro de uma diversidade. Então, há uma diversidade dentro da igreja, né? Diversidade cultural, financeira, socioeconômica, mas está ligada, está unida pela fé exclusivamente em um só Senhor, em um só Deus, em um só Espírito, em um só amor. Então nós vamos ver que há uma ligação espiritual com o corpo de Cristo. Os membros estão interligados entre si pela ação sobrenatural do Espírito Santo na vida desses irmãos. Então, uma igreja em que há unidade, nós vamos ver que Deus derrama o que? A bênção. Deus manifesta a sua graça, o seu favor. Então, nós vemos que o perigo para que haja quebra da unidade, nós vamos ver aonde há o que há o individualismo, ao egoísmo, a exaltação de pessoas. Então isso são coisas perigosas para quebrar o que? A unidade da fé em Cristo Jesus. Então nós conhecemos em partes o que? A essência da igreja dentro dessas dimensões que nós aqui falamos. Além dessas dimensões, nós vamos ver que a igreja ela é espiritual. Ela é o corpo de Cristo aqui na terra. A igreja ela é indivisível. Ela é una. Apesar que existe uma
diversidade de denominação, só que a igreja ela é uma só. Nós vamos ver que a igreja ela é santa, ela é separada do pecado. A igreja ela é comprometida com o seu Senhor, com o seu Salvador, que é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus traga a sua paz sobre a sua vida e até um próximo encontro. Deus assim permitindo, fique na paz do Senhor Jesus.